também, porque é também. Falando em Cruzeiro, empate sem gols com o Internacional ontem. O Gabriel Marques vai contar e depois a gente vai falar desse jogo. Tem muita coisa para ser dita. 5 jogos sem vencer no Brasileiro. Agosto foi o mês do desgosto para o torcedor celeste. Me diga um time brasileiro que não oscila, como eu falei ali. Todo time oscila, todo time tem altos e baixos, e futebol brasileiro é assim. E uma arbitragem que deixou um gosto amargo para os colorados. Lixo de arbitragem, lixo! Mesmo sem 4 titulares, o Cruzeiro foi para cima. Só que esses 4 desfalques logo se tornariam 5. Na disputa de bola, Dineno caiu com dores no joelho. O argentino, que acabou de se recuperar de uma cirurgia no pubis, tentou voltar, mas sem sucesso. Deu lugar para Caio Jorge e olha, pouco mais de 6 minutos depois de ter entrado em campo, o atacante foi atingido por Agustín Rogel. Mesmo com o amarelo anterior para o zagueiro, Bruno Arleu não teve dúvidas ao levantar o vermelho direto. O mesmo Caio Jorge, na bola ajeitada por Matheus Pereira, mandou para fora. Já no segundo tempo, o Cruzeiro seguiu pressionando o Inter. Arthur Gomes, na cobrança de falta, parou no jovem Antony, substituindo o suspenso Rocher. E aí, a polêmica do apito só aumentou. Vitinho bateu rasteiro e a bola foi no braço. O VAR analisou o lance, mas não recomendou a revisão. 7 minutos depois, Matheus Pereira cruzou e Ener Valencia, que está há 8 jogos sem marcar, foi muito estranho para tentar tirar a bola. Checagem do VAR e pênalti marcado para a ira colorada. O critério da arbitragem, que a bola escorrega na canela e depois pega na mão, inúmeras vezes anteriores ela foi sinalizado como não mão. Marlon pegou a bola e Caio Jorge pediu para bater. Ener Valencia poderia ser o vilão da noite, mas Antony salvou na batida de Caio e também no chute de fora da área de Matheus Pereira. Esta foi a 10ª partida de Caio com a camisa do Cruzeiro e até agora nenhum gol anotado. Sei que as coisas vão começar a fluir e sei da grandeza do Cruzeiro e a torcida pode ter certeza que eu vou dar a volta por cima e a cobrança faz parte. Nas disputas são vários estudos, várias estatísticas, mas existe trabalho também. Placar final da partida 0-0. Já no placar de cartões, 7 amarelos e 1 vermelho para o Inter, 2 amarelos para o Cruzeiro. No final do jogo, José Olavo Bissol, vice-presidente de futebol, e Alessandro Barcelos, presidente do Inter, receberam Bruno Arleu na zona mista. Muita reclamação sobre a alteração de regras, que o Inter só recebeu da CBF horas antes do jogo. Somente o capitão do time poderia se reportar ao juiz em eventual reclamação. Pois bem, naquele momento nós ainda tínhamos tempo de falar com os jogadores e explicar essa situação. Mas foi rapidamente, se não bastasse isso, por volta das 18 horas, nós recebemos um outro e-mail com uma normativa falando também da interpretação de bola na mão. Após terminar o mês de julho, vencendo o Botafogo fora de casa por 3-0, resultado que colocou o Cruzeiro na 5ª posição, o time celeste agora encerra o mês de agosto com 3 empates e 2 derrotas no Campeonato Brasileiro, na 7ª colocação. Já o Internacional volta para o Rio Grande do Sul com um pontinho importante na bagagem e também com muita revolta com a arbitragem. E hoje ainda às 4h30 da tarde, a gente recebe da CBF um comunicado alterando as regras, algumas regras de condutas da competição. 3 horas antes do jogo. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Falando das novas diretrizes, inclusive da forma de questionamento do capitão, né, como é que é ser interpretado. 3 horas do jogo. Isso não existe, gente. Por favor. Uma noite que já era ruim e terminou ainda pior para Caio Jorge. Após o apito final, torcedores que xingavam o atacante se desentenderam com membros da família do atleta, no camarote. Um amigo do jogador teria acertado um soco em uma mulher. A mãe de Caio e este homem foram conduzidos para prestar depoimento. Outras 4 pessoas envolvidas nesta confusão também foram levadas pela polícia. Assim como outra torcedora, suspeita de ter desacatado um policial militar. A Polícia Civil investiga o caso. Bom, vamos lá. 5 jogos sem vitória no Brasileiro, tá? Ontem
com um jogador a mais desde o início do jogo, mais uma vez. E ainda assim, o Cruzeiro criou, mas não teve competência para fazer quando a bola do jogo estava ali para ser decidida nos pênaltis. Eu não vou aliviar, sabe por que eu não vou aliviar? Nem para o Seabra e nem para o Caio Jorge. Porque quando o Seabra numa mexida, numa sequência de trabalho, a coisa está andando, a gente vem aqui e elogia. Quando um atacante decide um jogo, ou decide mais de um jogo, a gente vem aqui e elogia. Então, quando a responsabilidade cai no colo do atacante, cai no colo do treinador, não dá para ficar aqui também aliviando para nenhum deles. O Caio Jorge é um garoto, precisa de ganhar moral, de ganhar casca, mas não é do jeito que foi ontem. Não deixa bater para ganhar moral. Aí eu até fiz um vídeo ontem no meu Instagram falando disso, e uma pessoa que estava próxima ao banco de reservas me chamou no privado depois que eu postei o vídeo e disse assim: Everton, a história não é bem assim. Falei, então, por favor, me conta qual é a história. É que o Seabra estava do banco ali, falando pro Marlon bater, gritando ali. Os batedores, os caras que são os batedores principais, para alguém bater. E ninguém deu a mínima. Eu falei, então é mais grave ainda. Porque depois na coletiva, o Seabra diz que a decisão foi de campo e não pode ser. Esse tipo de decisão veio do banco, porque o treinador é você, Seabra. Você não pode deixar um negócio desse para o jogador decidir dentro de campo. Sabe por quê? Se num ponto da cobrança de uma penalidade máxima, eles decidem dentro de campo, e em outras circunstâncias eles vão continuar decidindo dentro de campo, e o seu comando onde é que fica? O Caio Jorge está entre os 5 batedores do Cruzeiro? Não está. Mas ele foi lá, pegou a bola para ganhar moral. Não é assim que você dá moral para jogador. E uma outra questão. Mas os jogadores da base não estão prontos. O Caio Jorge está pronto. Porque você tem números expressivos de jogadores da base que poderiam estar ali. Então esse papo de que não está pronto não cola. Lá no Palmeiras, falamos isso aqui ontem. O Abel não via o Hendrick pronto. Mandou ir pra Disney. Olha onde o cara foi parar. O moleque foi parar. Ninguém está dizendo que o Cruzeiro tem 2, 3 Hendricks, não. Então, falta de comando e um pênalti mal batido e o 5º jogo sem vitória. E aí, é injustiça com o jogador, é injustiça com o treinador. Mas então quando ganha, quando decide, é legal elogiar, né? Me ajuda aí. E outra coisa, o Inter tá num chororô com esse negócio de arbitragem. Eu queria só que vocês me apontassem um erro crasso da arbitragem ontem. O que a arbitragem fez ontem que não deveria fazer? Não deveria expulsar, os cartões que deram não eram para cartões, deixou de expulsar um jogador do Cruzeiro e tal. Peraí. Poxa, um mimimi desgraçado com esse negócio de arbitragem. Agora, esse troço da decisão ser tomada 3 horas antes do jogo ali, se acata, mas isso aí para mim é uma blindagem para incompetência. Tem que educar os jogadores. Mas isso aí para mim é blindagem para incompetência, porque são incompetentes e agora ainda não pode ouvir nada dentro de campo, tá? Agora, não foi por isso que o Inter levou esse... bom, enfim, levou um ponto precioso, porque não jogou porra nenhuma também. Desculpa aí. Não falo mais nada no programa. Fala aí, Joe. É um jogo em que o resultado foi horroroso pro Cruzeiro, né? Horroroso, péssimo dos péssimos. Mas o primeiro tempo o Cruzeiro ele teve um bom domínio, um bom controle, mas é aquilo, chega no último terço de campo, o Cruzeiro não consegue fazer mais nada, né? Vamos falar assim, o Cruzeiro chutou 19 vezes no gol. Tá, mas 15 foram chutes de fora da área que não chegaram nem próximo do goleiro. Do que adianta isso? Você abre, você chuta, o Cruzeiro não pisa mais na área? O Cruzeiro perdeu completamente a sua referência ofensiva. Eu tenho achado que o Matheus Pereira está jogando muito longe da área. Em alguns momentos ele não consegue encontrar os jogadores fazendo a diagonal, né? Principalmente o Marlon entrando pelo lado esquerdo com força. Ontem até conseguiu encontrar o lateral esquerdo do Cruzeiro em algumas oportunidades, mas é basicamente isso também, né? O Cruzeiro ele está sem pisar na área e isso tem me incomodado de maneira excessiva, viu, HG? Um Cruzeiro que falta repertório, um Cruzeiro que mudou as peças, mas parece que o time caiu de rendimento. E aí eu não sei dizer se o Seabra não está conseguindo montar o Cruzeiro com as peças que os torcedores sonham, ou ele só sabe jogar com Lucas Silva e Ramiro mesmo, apesar de que nos últimos jogos também esses dois
eu vou ficar calado aqui para não tomar processo, mas o Cruzeiro mal no segundo tempo. É impressionante como o Cruzeiro tem dificuldade para jogar contra equipes que têm 10 jogadores, né? O Boca Juniors, por exemplo, o Cruzeiro tomou um amasso para mim no segundo tempo. O próprio Vitória deu uma sorte porque o Carpini jogou o time para trás e ontem o Roger Machado plantou a defesa dele e o Cruzeiro nada fez, né? Ah, teve a bola na trave do Matheus Pereira numa cobrança de falta. Tá, gente, bola parada. Eu quero saber de jogo, eu quero saber de construção. Você sabe o que é pior, HG? O que é pior, Joe? Eu não sei se o Seabra vai conseguir resolver os problemas. Ué, vai, Valu. Não sei, eu também não sei. Quem deve ter essa resposta é o Departamento de Futebol, aliás, por onde anda, hein? O Departamento de Futebol, na figura do Alexandre Matos, que nas viagens geralmente é a primeira figura a descer dos ônibus e das delegações. Enfim, vou chegar nesse aspecto ainda, antes de falar de algo mais importante, que é o jogo de ontem. Não há como você tirar do Seabra, na minha opinião, a responsabilidade do cobrador do pênalti. Independente, ele já começa a coletiva falando que foi uma decisão do campo. O campo não pode decidir esse tipo de situação, me desculpe. Contra o Boca Juniors, os batedores foram William, Matheus Henrique, Marlon, Barreal e Dineno. Bom, você tinha em campo ontem o Matheus Henrique e o Marlon. Até se você levar em consideração a cobrança contra o Boca Juniors, as cobranças, o Matheus Henrique estaria à frente do Marlon. Se ia fazer o gol, se ia errar, não interessa. Mas você acaba atribuindo uma responsabilidade que não seria para si. Porque se o Matheus Henrique ou o Marlon cobram esse pênalti e perdem, o torcedor, de maneira geral, ia olhar e falava assim, e falaria o seguinte, pô, eles cobraram muito bem contra o Boca Juniors, é justo que eles estejam batendo. Acho que contra o Internacional, o Cruzeiro teve um a mais novamente, não sofreu como sofreu contra o Boca, mas sofreu de criatividade, como disse o Cabido. Aliás, né, o que tem para se tirar desse mês de agosto do elenco do Cruzeiro, do trabalho do Seabra, é a classificação na Sul-Americana e nada mais. Não acho também que, apesar de não ter jogado tão mal contra o Internacional, seja um exemplo de que o time está reagindo dentro do Campeonato Brasileiro. São 15 pontos disputados, apenas 3 conquistados. Vale lembrar que hoje o Cruzeiro está onde foi projetado por essa atual gestão do Cruzeiro, do Pedro Lourenço, Departamento de Futebol. Ele está na briga pelo G6, hoje. O que vai ser daqui por diante a gente não sabe. Está 1 ponto atrás ali do Bahia e 3 pontos atrás do São Paulo. Agora, algumas coisas, né? Ontem eu disse que era inadmissível o Cruzeiro ir com 3 atacantes apenas para um jogo como esse. O Departamento de Futebol dispensou o Robert, o João Pedro e o Papagaio. Eu trouxe o Lautaro e trouxe o Caio Jorge. Ou seja, faltou nesse meio tempo, se não vai contratar, o técnico tinha que ter subido 1. E que pena, né, que os garotos que treinaram hoje na base, 140 dias do trabalho do Seabra hoje. E hoje saiu a informação há pouco de que o Dorival Joseph, o Tevez e o Kaique estão integrados. Pena que eles estavam na Austrália, né? Nos últimos 140 dias e não podiam treinar junto com o elenco profissional. Precisou de acontecer todas essas atrocidades, a falta de opção. Aliás, Seabra, por que ontem você que buscou tantas vezes no Ramiro e no Lucas Silva as soluções, eles não entraram? Era um momento importante que o Cruzeiro... Mas são jogadores, são jogadores que ele atribuiu responsabilidade durante esse tempo. Para finalizar, o Cruzeiro, porque já me estendi demais, eu peço desculpas. Para finalizar, o Cruzeiro tem 6 jogos fora de casa e 8 jogos dentro de casa no Campeonato Brasileiro. Eu não sei se o Seabra é capaz de reverter essa situação. Ele deve ter ainda uma oportunidade no próximo domingo. Mas, se o departamento de futebol que anda sumido... Aliás, se fosse hoje o Paulo André e o Pedro Martins, aqui nesse programa apareceria uma cobrança muito árdua para que esses dirigentes aparecessem. Como eles não estão lá mais, não é necessário que o Alexandre Matos e companhia apareça. Eu não sei se o Seabra é capaz de reverter o curso daqui para frente, mas se tiver de acontecer alguma troca, ela tem que acontecer logo na segunda-feira após o jogo contra o Atlético Goianiense. Eu discordo bem do Valu, cara. Sobre o quê? Sobre essa última questão. Eu ia concordar com boa parte do que ele tinha dito e dizer que, para mim, ontem no jogo, a responsabilidade é do Seabra. Toda dele. Porque falta hierarquia, né? Falta hierarquia na cobrança de pênalti. Quem são os cobradores oficiais de pênalti do Cruzeiro? William, Marlon. O Marlon estava em campo ontem. Embora o William não estivesse, o Marlon estava em campo ontem. Por que não o Marlon cobrar o pênalti? Por que entregar na mão do Caio Jorge? E se for uma decisão de campo, como disse o próprio Seabra,
Por que ele não interferiu nessa decisão? Porque ele não tentou de todas as formas interferir nessa decisão. O treinador tem que ser soberano ali, cara. E os jogadores têm que respeitá-lo. E os caras não respeitaram. E aí o treinador foi desrespeitado numa decisão tão importante, que era a escolha do cobrador de pênalti. Eu não consigo acreditar que esses caras respeitem outras decisões. Isso me incomoda, porque fica me parecendo que o Seabra, em algum momento, ele deixou de ter o grupo nas mãos. Sobre a questão do departamento de futebol, eu acho que o dia de vir a público falar é se acontecer algo de fato no domingo. Porque no jogo de ontem, por mais que o Cruzeiro tenha empatado esse jogo dentro de casa, está longe de ser um cenário de crise como o que nós vimos na temporada passada. Está longe de ser. O Cruzeiro hoje é o 6º colocado do Campeonato Brasileiro. 7º colocado do Campeonato Brasileiro, desculpa. O Cruzeiro ainda briga por uma vaga no G6. O Cruzeiro ainda disputa a possibilidade de jogar Libertadores. E por isso não tem que haver cobrança. Não, ninguém falou que não tem que haver cobrança. Elas existem, só que elas são internas. O departamento de futebol, para mim, hoje, diferentemente do departamento de futebol anterior, ele não precisava nessa situação virar público. Nessa situação específica. Caso o Cruzeiro fosse eliminado, por exemplo, no jogo contra o Boca na Sul-Americana, especialmente pelo cenário que foi, aí sim eu faria esse tipo de cobrança. Falei, esses caras têm que aparecer. O Matos teria que aparecer, o Pedrinho eu acho que prefiro não. Mas o Matos teria que aparecer, dar declarações. Mas é conveniente da sua parte, porque foi por uma bola. Claro que foi. Mas Merentiel chutou em cima do João Marcelo e depois chutou por cima do gol. Mas o ponto, você está sendo conveniente. É que os caras têm que aparecer em momentos de crise. O Cruzeiro está numa crise. Eu acho que o Cruzeiro vive um momento de oscilação. Eu acho que o Cruzeiro vive um momento de oscilação. Oscilação. Todos os times viveram um momento de oscilação. A diretoria do Atlético aqui, a gente pouco cobrou dos caras aparecerem no momento em que o Atlético estava lá com fadado ao fracasso naquele momento em que estava sem jogador. Peraí que eu quero... O Thiago falava, o Elton chamou, o Valu quis dizer e o Joe também. Eu não sei nem para que lado eu vou. Você, Eltinho? Então, não, eu acho que a gente tem que discutir o momento do Cruzeiro. A gente tem... se a gente pegar os últimos jogos do Cruzeiro, vamos pegar a listinha, vamos lá. Contra o Internacional, o jogo de ontem, o Cruzeiro fez um bom jogo, um jogo daquele que a gente observava e até pouco tempo atrás, vamos lá, no final de julho, eu mesmo aqui falei que o Cruzeiro tinha o melhor trabalho do Campeonato Brasileiro. Final de julho. Eu chamei o melhor futebol também. Final de julho, a gente falou sobre isso. A gente falou que o Cruzeiro apresentava o melhor futebol do Campeonato Brasileiro, pegando tudo que cada um representava, que estava à frente, todo o investimento que teve e quais eram os clubes que estavam ali à frente. No finalzinho do mês passado foi quando o Cruzeiro venceu a equipe do Botafogo. Venceu por 3-0 e a gente aqui babou elogios à equipe do Cruzeiro. Depois de lá para cá, o Cruzeiro vem apresentando uma queda técnica e que não se encontra uma forma para pegar e sair da marcação dos adversários e buscar algo diferente daquilo que vinha sendo demonstrado para conseguir um melhor resultado. Você vem de resultado ruim contra o Fortaleza, sendo que o Cruzeiro teve um primeiro tempo bom, a gente até lembra disso, o Cruzeiro teve um primeiro tempo bom, depois veio o clássico contra o Atlético, não foi um bom jogo da equipe do Cruzeiro, o jogo contra o Boca, que a equipe sai derrotada, também um jogo ruim, o jogo contra o Vitória, que foi salvo pelo Dineno, né, fazendo os 2 gols, vem o jogo contra o Boca, que o Cruzeiro tem um início muito bom, e depois cai e por pouco não perde a classificação jogando em Belo Horizonte. O jogo do último domingo contra o Internacional também foi um jogo ruim. A gente tira poucas coisas desse jogo. E o jogo de ontem, como o Cabido muito bem colocou, o Cruzeiro teve um domínio, finalizou muitas vezes, mas passou longe de ser aquele futebol que a gente vinha o Cruzeiro desempenhando. Então, existe uma crise técnica. Pelo menos é esse o meu ponto de vista. Mas aí é que está o problema, Eltinho, porque quando existe a crise técnica, só existe um ser humano dentro do clube que é capaz de solucionar. É o técnico de futebol. O treinador. Ele é que tem que resolver isso. Ele tem que buscar as fórmulas. Será que esse 4-4-2 que ele está insistindo, inclusive até tenta mudar pelo menos o formato desse meio-campo em alguns momentos, será que já não deu? Será que ele não tem mais repertório? Será que ele não pode fazer algo diferente? Será que o Cruzeiro não pode trabalhar com 3 zagueiros? Será que o Cruzeiro não pode jogar no 4-3-3? Será que o Cruzeiro não pode ser mais incisivo? Será que não tem ninguém no banco de reservas que possa fazer, por exemplo, a lateral direita?
De repente, agora os meninos da base viraram, entre aspas, a solução, porque infelizmente, né, tem informação do Juan Dineno também, que teve a confirmação da LCA no joelho, né, que é grave, não joga mais na temporada. Enfim, a gente fica tentando aqui achar uma situação ou outra, mas a verdade é que eu não consigo enxergar no Seabra, aí com perdão da palavra, a capacidade de resolver esses problemas. O Cruzeiro se desidratou no mês de agosto. Tudo aquilo que ele conquistou até então foi pelo ralo no mês de agosto. E só não tá pior porque o Merentiel mandou a bola na lua. Porque se ele consegue fazer aquele gol, o próximo batedor seria quem? O Caio Jorge. E aí eu também já não sei, né? O Si também... Você sabe que ontem eu mas isso me preocupa. Ontem eu estava conversando, ontem não, hoje já, porque foi de madrugada, conversando com uma pessoa sobre essa questão do treinador, Valu, sobre essa questão do Seabra, eu achei que o tempo foi muito, muito bem colocado aqui pelo Joe, que é essa desidratação que o Cruzeiro sofreu nesse período, 3 pontos em 15, desculpa gente, 3 pontos em 15 é crise sim. É crise. Claro que é. O problema, sabe o que a gente talvez não veja como crise? Porque você ganha uma, empata, perde, ganha outra. Então as vitórias vão meio que dando uma cobertada numa situação muito difícil. Porque eu até gravei um dia desses lá no meu Instagram, não sei se vocês me seguem, passa lá que é até legalzinho, de que a gente precisa olhar para o elenco do Cruzeiro e não colocar tantas ressalvas. O elenco é muito bom, só que agora perdeu o atacante de área. Mas o elenco é muito bom. Eu acho bom. Agora, muito bom, não se acho vai, bom. se vai, tá tudo bem, bom. Tá tudo bem. O elenco é bom. Bom não, bom. Bom é quando é mais ou menos, e não é mais ou menos, é bom. O elenco é bom. Agora, dá para melhorar no ataque até a janela fechar sexta-feira? Cara, problema do departamento de futebol. Porque perdeu um centroavante. Aliás, ontem o Daniel Chatura estava dizendo para mim assim, você não sabe, você não acha Daniel que Chatura? Você não acha que com centroavante o Seabra não está conseguindo montar o time com centroavante? Que o time voava quando ele botava jogadores mais leves ali na... Boa discussão. Agora, é crise sim. Agora tem uma pergunta que eu preciso fazer aqui para você, Valu, que eu preciso que você olhe para a câmera da verdade e me responda. Se o Seabra não será o treinador para a próxima temporada, deixa ele até o final e troca depois da última rodada ou troca agora e já emenda para a próxima temporada? Porque ele não será o treinador da próxima temporada. Depende do que vai acontecer. Isso é informação e todo mundo sabe. Depende do que vai acontecer no domingo. Eu acho que ainda o caminho menos difícil para o Cruzeiro é que o Seabra consiga consertar as coisas. Menos difícil para o Cruzeiro. Não é questão de minha preferência. Eu não tenho preferência nenhuma, não tenho um trabalho no Cruzeiro, não sou diretor de futebol, não sou dono, não sou absolutamente nada do Cruzeiro, a não ser um torcedor apaixonado ao longo dos anos. Ponto. Engraçado, eu não sabia. Estou revelando isso aqui agora. Quarto segredo de Fátima, inclusive revelado na Band. Então, assim, porque a gente está falando de 16 jogos apenas hoje, daqui até o final da temporada. 14 pelo Brasileiro e mais os 2 da Copa Não, vai chegar a final, vai por mim. Vai chegar a final. Você conhece, Com pai? ou sem Seabra? Porque você acabou de falar que não acredita. Porque você acabou de falar que não acredita no Seabra, então você já voltou a acreditar. Copa é Copa, irmão. Vai pegar o Apesar do Libertad. Seabra. Todo Apesar respeito ao do Libertad. Seabra. Entendi. Não, tudo bem. Apesar do Seabra, Diogo? Sem dúvida. Não, aí... Já foi assim contra o Boca, gente? Eu tô com o Diogo nessa, eu tiraria. Aí é direito. Eu só acho que se acontecer uma troca nesta temporada, repito, ela não pode acontecer depois do jogo contra o São Paulo. Por uma questão óbvia de tempo. O Cruzeiro joga contra o São Paulo no dia 15 e no dia 19 enfrenta o Libertad. Não faz sentido. Então, me parece que neste momento vai ser dada ao Seabra a questão do jogo contra o Atlético Goianiense e aí depois, 14 dias, Seabra. Não fala a respeito do Cruzeiro não rendendo por causa de treino, não, porque as piores apresentações do Cruzeiro foi quando você teve semanas cheias, né? Então, essa altura do campeonato, falar disso acaba não sendo muito legal. E só dizer o seguinte, né? O Dineno, 8 meses fora. O Rafa Silva, informação do Samuel Venâncio, só volta em outubro. Nossa. O Verón já está mais de um mês parado. Aí tem o Arthur Gomes e o Caio Jorge como opção para o jogo do domingo. Excelente Lautaro. O Lautaro deve voltar a ser opção também, mas está baleado. Agora, interessante, né? Enquanto isso, o Cruzeiro, se dá o luxo de ter 25 milhões de reais lá no banco para um zagueiro e para um volante que não joga. Belo trabalho. Kaique Kenji, não é bom Interessante jogador? esse investimento do Kaique departamento Kenji não é de bom futebol. jogador?
O Kaique Kenji... Você pediu ele aqui ontem? Não pedi, Thiago. Falou sim, ele tinha que estar no jogo. Não, eu só falei os números, que ele poderia estar, mas... Então não, Thiago. Peraí. Não tenta jogar para baixo do tapete. Vamos lá. O que eu tô falando é uma coisa, o que você quiser falar, você fala a partir da sua opinião, sem usar a minha. Não tem problema. Eu vou falar no tom que o programa for permitido. Se alguém for falar do tom da minha voz, vai ser você. Fala da minha gritaria. Não tem problema, eu não falo absolutamente nada. É soltar a voz quando você começa a ter contrariado. Mas aqui, ó, nós estamos falando em Dineno, Lautaro, Caio Jorge, me ajudem. Arthur Gomes, Gabriel Veron. Tem mais um jogador. Dineno, Lautaro, Caio Jorge, Arthur Gomes, Gabriel Veron. Rafa Silva. 6 jogadores que não são da base. O que eu disse é que eu acho que o 7º jogador pro ataque, ele pode ser da base, Valor. Não tem necessidade de buscar um 7º jogador. O Cruzeiro tem muita capacidade de deixar acho que tem, 25 milhões de reais inúteis. Parabéns, então grande assim, trabalho do departamento então de tem futebol. necessidade de buscar, porque um jogador que foi contratado no início do ano, ele só se machuca. Que é o Dineno. Ele se machuca o tempo inteiro. Mas nunca se machucou Ele teve na carreira, uma pubalgia, ele pancada, teve um problema no joelho. Primeira lesão grave da história do Dineno, você está falando de bola isso. ali, não foi culpa dele. O cara teve uma pubalgia. Pubalgia não é azar. Não. Pubalgia não é azar. Falando ontem. Não, ontem, Não eu dá. tô falando ontem. Pubalgia foi pubalgia é lesão crônica. Estou esperando você dizer um Então, momento assim, que o departamento são antigo 6. errou. São na 6. contratação do Dineno. Não, sabe o que eu Tô acho? esperando, vai sabe chegar o que eu nesse acho que momento. foi o erro dessa gestão agora? É não ter buscado um lateral direito. Poderiam ter buscado nessa janela um lateral direito. Mas o ataque, falar do ataque agora é uma loucura, Peraí. Eu acho uma loucura. Nós estamos falando de um time que tem o Rafa Silva só em outubro, ainda vai atravessar todo o mês de setembro e vem de um agosto ruim e perdeu o seu principal atacante, seu centroavante, que é o Dineno. Você tem dúvida que o Dineno é decisivo? Se você tiver, eu vou te mostrar os números. Me mostra. Aí você perdeu esses jogadores, o Arthur Gomes. Não dá pra confiar. Ô, irmão, né? o único atacante que faz gol no time é o Dineno. Aí a janela fecha sexta-feira. Por necessidade, eu tenho que manter minha coerência. Quando o Everson, porque a informação que o Everson ficaria um longo tempo fora. Eu falei, gente, dá até pra pensar em buscar um goleiro. Falamos aqui. Por causa das decisões e tal. O Cruzeiro vai pra decidir em Copa Sul-Americana e vem com um agosto ruim, vai entrar num setembro ruim, já tem dificuldade para fazer gol no adversário, você perde mais um atacante, que é o seu atacante de área. Se o Seabra não está conseguindo fazer o time jogar com o centroavante, aí é outra história. Mas se não existe confiança no Caio Jorge... Fecha até... Cara, tudo bem. Então você acha que o Caio Jorge é o cara para resolver? Eu acho ele bom jogador. Eu acho que ele vive um bom momento. Acho que ele pode se tornar. Não, eu acho ele bom jogador. Acho que ele até agora, para mim, não justifica. Mas aí vira aposta no momento decisivo da temporada. O Cruzeiro não pode ter mais aposta, não. Cara, é que assim, é complicado. Eu preciso falar do o valor gasto no Caio Jorge. Para mim, até agora, foi dinheiro pelo... Até agora, dinheiro pelo ralo. Inclusive, se pintar eu uma acho proposta injusto, daqui a pouco aí, pode botar, pode vender. E vai buscar outro, já formado e tal. Até agora, sinceramente, me decepcionou muito. Mas assim, longe do que eu imaginei que fosse. Agora, quando ele foi contratado, tem um amigo meu que está assistindo a gente agora, que recebeu uma mensagem, viu, Eltinho? De um ex-treinador do Caio Jorge. E aí esse amigo meu mandou uma mensagem assim: olha aí que um ex-treinador do Caio Jorge mandou quando o Cruzeiro finalizou a contratação do Caio Jorge. E esse treinador disse assim: o Cruzeiro contratou o centroavante errado. É engraçado, eu não sabia que o